Olá, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aulinha. Hoje a nossa aulinha será de ciências. Então, pega o livrinho e abre aí, ó, na página 432. E a nossa aula de hoje tem como tema água potável. Então, vamos lá? Abriram já aí o livrinho na página 432, que vocês vão acompanhar aí a leitura junto com tia Érica. Antes disso, tia Érica quer fazer uma pergunta a cada um de vocês. Vocês sabem me dizer o que é água potável? Sabe sim, não é? Porque água potável é aquela água que a gente pode consumir, que serve para a gente beber, tomar banho, lavar os pratos, roupas, que serve para a gente fazer as nossas necessidades. Então, essa é chamada de água potável. Mas vocês sabem que para a água chegar na nossa casa, é preciso que ela passe por um tratamento, não é isso? Na nossa cidade, nós temos sim o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O SAAI é o órgão responsável aqui na nossa cidade de tratar a nossa água. Por quê? Porque quando chega lá, a água ainda não está potável. Se ela não está potável, ela não está pronta para o nosso consumo. Tá certo? Mas vamos falar aí um pouquinho. Infelizmente, este ano nós não podemos nos reunir, né? Pelo menos por enquanto, para a gente fazer uma visita a esse órgão. Mas quem sabe, daqui a uns dias, não é? A gente pedindo a Deus com bastante fé, a gente vai conseguir nos reunir novamente e juntos nós fazermos uma visita ao SAAI para a gente conhecer como é que funciona a água, como é que a água chega na nossa casa, como é que isso funciona, né? Como é que a água chega lá no SAAI e do SAAI ela é distribuída para a nossa casa. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da água potável aí na página 432. Vamos começar? Todo mundo acompanhando aí, tia Érica? A água apropriada para beber chama-se potável. Ela deve ser limpa, fresca, sem cheiro, sabor ou cor. Ou seja, a água ela tem que ser completamente transparente, limpa, sem cheiro algum. Não pode ter sabor, gosto nenhum. E ela tem que ser completamente limpa, ok? A água que vem dos rios geralmente contém impurezas e micro-organismos causadores de doenças, ou seja, a água imprópria para o uso. A gente sabe que geralmente os rios eles já não estão mais, né, como deveriam estar, ou seja, limpos. Geralmente as pessoas jogam sujeira, outros esgoto, dão banho em cavalos, fazem cocô ali perto. Então, tudo isso faz com que aquela água do rio ela fique imprópria para o nosso consumo. E é assim que a água chega às empresas de tratamento, não é? Ela chega imprópria, cheia de impurezas, de micro-organismos que pode nos causar vários tipos de doenças. Por conta de tudo isso que tia Érica já falou aí. Então, para que a água fique potável, sem cheiro, sem cor e sem sabor, ela precisa passar por um tratamento minucioso, muito delicado, lá nas estações de tratamento. Na nossa cidade, é chamado de quê? SAAI, não é? Na nossa cidade é o SAAI. Mas as outras cidades, existem vários outros tipos de empresa, com vários outros nomes, Compesa e muitos outros, tá certo? Que distribuem aí as águas para suas localidades, para chegar nas suas casas. Aí vejam só, o trabalho de limpeza e purificação da água é feito nas estações de tratamento. Ao entrar na estação, a água passa por grades que retêm galhos e folhas. Então veja só, vamos imaginar, a água vem do rio, não é?
com todas as impurezas e sujeiras. E vem por meio de quê, tia? Que a gente não vê, porque fica distante, não é isso? Fica distante. O SAI fica aqui em cima, ó, lá perto da casa de tia Érica, subindo mais um pouquinho. E o rio fica bem distante. Então, o que é que acontece? A água vem por meio de turbulações grandes, né? Que eles fazem um monitoramento, o acompanhamento dessas turbulações para que não venha quebrar, não venha danificar e não venha aí prejudicar esse abastecimento de água que é da nossa cidade. Então, passa aí por meio de canos. E os canos são grandes, não é? Para vir ali, ó, com aquela força de água até chegar lá em cima no SAI. Quando chega lá, eles vão passar por grades. Observem aí, do lado. Olha só, neste desenho, a gente tem aí uma representação de um lugar onde faz o tratamento de água. E tá bem do lado do livrinho de vocês. Então, vamos observar aí, ó. Nesse número 1, é justamente as grades. Aquelas grades onde são retidos as impurezas que vêm do rio, não é? Onde fica aqui presos todo o lixo que vier do rio, ou também as folhas, os galhos. Essas grades impedem que essas impurezas passem. Mas a gente sabe que vai reter o lixo. Mas tem micro-organismos que não podem nem ser vistos a olho nu. É por isso que vai passar por vários tratamentos. Então, depois que ela passar por aqui, ó, ela fica armazenada aqui em tanques dentro dessa casinha, onde há bombeamento de água e filtragem em grades. Depois ela segue, ó, esse percurso, vem pelo cano e vai para outro tanque. Nesse tanque, de aplicação de sulfato de alumínio e cal, que são produtos que devem ser utilizados na água para que a água já comece o processo de tratamento. Após ser aplicado esses produtos, eles vão novamente, a água todinha, ó, vai passar por aqui, ó, por esses canos e chega a outro tanque. Nesse outro tanque, aí é o tanque de decantação, ou seja, as impurezas que estavam aqui nessa água, quando ela recebe o tratamento, que ela vai para aqui, essas impurezas, elas descem, fica lá embaixo, como se fosse um lixinho, uma laminha, certo? E a água fica ali em cima. Aí, novamente, após esse processo de decantação, o que é que vai acontecer? A água sai por meio de canos e vai para outro tanque. Esse outro tanque, ela vai ter uma filtragem, ou seja, nesse tanque tem areia e cascalho, né? Esse processo também acontece para que a água fique totalmente limpa. Depois desse processo, ela vai passar para outro tanque. Neste outro tanque aí, é o tanque de aplicação de flúor e cloro. Ou seja, é uma das partes fundamentais. Mas, tia, por que flúor? A gente sabe que flúor vai proteger o quê? Os nossos dentes, né? E o cloro? O cloro vai matar todos os micro-organismos que existem ainda nessa água. Então, faz com que a gente possa consumir e até beber essa água. Muitas vezes, as pessoas acreditam que a água da cacimba ela é mais saudável do que a água do SAI. Mas não é. Por que não é? Porque não passa, a água da cacimba não passa por esse processo de tratamento. A água do chafariz não passa. Se alguém fizer cocô, por exemplo, do lado de um chafariz, então aquela água pode ser contaminada pelos cloriformes fecais. Pois é, essa água pode ser contaminada. Ela não vai passar por esse processo de tratamento. Então, quando vem para esse outro tanque aqui, ó, essa água já está pronta para o consumo. Ela vai ser armazenada aqui para poder ser distribuída e chegar na nossa casa. Mas nós podemos beber água da torneira, tia?
Pode sim. Sabe por que pode? Porque ela passa por todo esse tratamento até chegar na nossa casa. Então, ela é uma água limpa, potável, tá certo? Na página 433 tem tudo aquilo que tia Érica já falou para vocês, já explicou para vocês. Mas nós vamos dar aí continuidade e tia Érica vai ler aí para vocês. Então, em seguida, ou seja, a água quando chega naquela gradezinha, em seguida, ela é bombeada para o tanque, onde recebe sulfato de alumínio e cal, que carregam a sujeira para o fundo, no tanque de decantação. As impurezas se acumulam no fundo. Depois, a água passa por um tanque com areia e cascalho. A seguir, vem um tanque onde a água recebe flúor e cloro. O cloro mata os micro-organismos, que a gente não consegue ver a olho nu. A gente pode até achar que aquela água está limpa, mas quando ela passa por outro processo, se não recebe o cloro, ela ainda continua contaminada, imprópria para o nosso consumo. Então, o cloro mata os micro-organismos e o flúor fortalece os dentes e ajuda a prevenir as cáries que existem, né? Finalmente, ela segue pelos canos da rede de distribuição até chegar às nossas casas, às empresas, às escolas, aí, ó, todo lugar. Nos locais em que não há estação de tratamento de água ou se utilize água de poço, é preciso ferver, filtrar e clorar a água. A fervura e a cloração matam micro-organismos prejudiciais à saúde. Filtrar remove as impurezas. Ou seja, quando a mamãe o papai pega a água na cacimba, né? Então ele deve filtrar a água ou ferver toda essa água. Depois que ferve essa água, é que ela vai estar pronta para o nosso consumo. Se não tiver acesso a cloro, não tiver acesso a nada disso, então ele vai ter que ferver essa água para poder a gente colocar. Não é isso que acontece aqui em Amaragi, né? Geralmente as pessoas pegam a água ali, ó, lá no chafariz, lá embaixo. Aí o que acontece? As pessoas acham que aquela água é própria para o consumo, mas não é. Ela não é própria para o consumo. Ela não está filtrada, aquela água. E aquela água pode conter micro-organismos que não são vistos a olho nu. Mas que a água é bem limpinha. Eu não sinto cheiro e eu não sinto gosto. Pois é, pois os micro-organismos não são vistos a olho nu. Eles não têm cheiro, eles não têm cor. Nós não conseguimos ver. Nós podemos sentir, não é? Quando a gente fica doente, quando a gente dói a barriguinha, quando dói aí alguma coisa. Né? A gente tem mania de colocar a culpa só no que a gente come, mas não lembra da água que a gente toma. A água é muito importante, minha gente. A água é vida, é saúde. Então, devemos beber bastante água, mas água potável. A gente só pode cozinhar com esse tipo de água que passa por esse tratamento. Né? Então, nós só podemos beber esse tipo de água. Mas aquela água que as pessoas vendem, aquela água que as pessoas vendem também passa por um processo de tratamento. E ela, ó, é própria para o consumo também. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a poluição da água. Às vezes a água apresenta-se poluída, isto é, contém substâncias químicas lançadas por fábricas, detritos, fezes e urinas. Tem cheiro desagradável e é imprópria para ser usada. Geralmente, contém micro-organismos causadores de doenças. A água poluída ou contaminada pode causar graves prejuízos aos seres vivos. A gente sabe que uma água imprópria, ela contém micro-organismos que nos fazem mal, nos fazem adoecer, não é? Então, nós devemos ter muito cuidado, porque são doenças graves, que podem até matar.
Então, uma água contaminada, nós não devemos entrar. Não é isso? Então, como é que são contaminadas, tia? Vejam só, as pessoas geralmente jogam aí, ó, lixo nos rios, as pessoas jogam esgotos. Quando as cidades não têm saneamento básico, quando a cidade não tem coleta de lixo, o que é que vai acontecer? O que é que acontece? As pessoas começam a achar que aquele rio pode se fazer tudo. Elas não conseguem entender que sem água a gente não consegue sobreviver. Água é vida, não é? Então nós devemos preservar. E para isso nós devemos ter alguns cuidados com a água. Tanto o governo do estado, do nosso município, do Brasil, deve ter aí leis e exercer papéis de prevenção à água, mas também nós, como munícipes, deve também, e como cidadãos, deve também ter cuidados com a água. E muito cuidado. Então, para manter a qualidade da água, o governo deve criar serviços de saneamento básico, tratamento de rede de distribuição de água, tratamento e rede de esgoto, coleta e tratamento de lixo. Então, quando se tem tratamentos de rede de água, a água deve chegar na nossa casa potável, limpa, não é? Tratamento de rede de esgoto, ou seja, o esgoto da cidade jamais deve ser jogado nos rios, não pode, isso é crime ambiental. Então, ó, não pode de jeito nenhum. E coleta e tratamento de lixo, para que a população que ainda não está educada, que ainda não entendeu que água é vida, não jogue o lixo de suas casas nos rios, porque vai contaminar, vai fazer mal a ela mesma ou alguém de sua família. Os agricultores devem controlar e ter cautela no uso de agrotóxicos e inseticidas que acabam contaminando as águas. A população deve colaborar não jogando lixo nos córregos. As indústrias devem obedecer às leis que proíbem o lançamento de substâncias tóxicas nos rios, lagos, lagoas e etc. Só assim a água dos rios, lagos, riachos e mares se manterá limpa. Okay? Então vamos lá para a atividade. Na página 433 já tem o primeiro quesito. Então vocês vão responder as perguntinhas que está aí, ó, que são super fáceis. Na página 434 tem a continuação, ou seja, segundo quesito, complete as frases com as palavras que tem no quadro. Tem um quadrinho onde vocês têm várias palavras e vocês irão ler as frases e completar corretamente. Terceiro quesito, vai responder. Em geral, o que acontece com a água antes de chegar às nossas casas? O que é que acontece com ela? O que acontece com a água em estação de tratamento? Você vai explicar aí bem direitinho. Como a água é distribuída às casas? Vou explicar bem direitinho como a tia Érica falou para vocês e tem aí no livrinho de vocês. Quarto quesito, para manter a qualidade da água, o que deve fazer? O governo, as indústrias, nós que somos a população e os agricultores. Também tem aí na página 433 e tia Érica falou também aqui. E marque com um X as afirmações corretas. Vocês irão ler e marcar apenas as afirmações que são corretas. O sexto, nas estações de tratamento, para que servem o cloro e o flúor adicionado à água? Todo mundo já sabe para que serve, né? E cite aí em seu caderno, na matéria de ciências, coloca lá, Escola Balão Mágico, Amaragi, a data de hoje, e cita aí no seu caderno aí, ó, o que devemos, quais atitudes devemos tomar para economizar água. Quando a gente escova os dentes, tem que deixar a água aberta, a torneira lá ligada. Quando a gente está se saboando embaixo do chuveiro, o que é que nós devemos fazer? Hein? Quando a mãe está lavando os pratos, a torneira deve estar o quê? Deve-se lavar o carro com mangueira ou com baldes? Hein? E várias outras situações. Lembra aí? Como é que a gente deve aí, ó? Quais atitudes que devemos tomar para economizar água?
Lembrem-se, água é vida. E a maior parte que existe no nosso planeta é salgada. Então sobra só um pouquinho de doce, não é? Que é a água que nós consumimos. Então, quais são os cuidados que devemos ter para que essa água não acabe? Hein? Pensa aí, coloca aí no seu caderno e lista aí, ó. Faz uma listinha aí desses cuidados, tá certo? Cita aí no mínimo 5, tá bom? No mínimo 5, ok? Tia Érica quer ver mais tarde. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchauzinho!